Fala, gente, estamos começando mais um compacto, transmitido aqui pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela Rede Super de televisão. É um prazer estar com você, onde quer que você esteja, a hora que você estiver. É um prazer estarmos juntos nesse lugar chamado Adoração. Aproveita e escreve para mim o seu nome, fala para mim da cidade onde você está acompanhando o compacto e aproveita, pega esse link e manda para pelo menos uns 10 amigos, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. Deus tem muita coisa para a gente hoje. Estamos encerrando uma série maravilhosa, então vamos para cima. O compacto está no ar, Deus abençoe, vamos lá. Vamos declarar isso juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer isso juntos. Para dizer que tu és o rei, oh, para dizer que tu és o Senhor. Pega a sua voz, com as suas mãos e diga: para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Oh, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Sim, Pai Celestial, nós levantamos a nossa voz nesse dia e oramos nessa hora, Senhor, a mesma oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Oramos, Pai, para que o Teu nome seja exaltado. Oramos para que o Teu nome seja glorificado em cada casa, em cada família, em cada lar, na Tua igreja e em nossa nação. Exalta o Teu nome nesses dias, Senhor. Exalta o Teu nome nesses dias. Pai, em um tempo, Senhor, de tanta confusão, em que tantas pessoas tentam legitimar a presença do mal. Sim, Pai, há poucos dias atrás ouvimos essa notícia, Deus, de uma grande empresa que trabalha na área de entretenimento e comunicação, que deseja levar para dentro da casa de tantas pessoas uma série que busca retratar, Senhor, o mal, o diabo, Senhor, como uma coisa boa, saudável. Em dias, ó Deus, em que o mal e o pecado parecem ser legitimados, em que a presença da iniquidade no mundo, Senhor, se torna cada vez mais intensa, ou seja, a legitimação de um comportamento pecaminoso, ó Deus, a legitimação do mal, da presença do mal. Nós oramos, levanta o Teu nome, exalta o Teu nome, exalta o nome do Teu Filho Jesus Cristo por meio da Tua igreja, por meio dos Teus filhos. Levanta, Pai, o Teu nome na política, levanta o Teu nome na sociedade, levanta o Teu nome nos órgãos responsáveis, ó Deus, pelo ensino, pela educação. Levanta o Teu nome, Senhor, na ciência, na tecnologia. Levanta, exalta o Teu nome, que todos os ídolos, todo nome que se tenta mencionar nesse século ou no vindouro, sejam desfeitos, caiam por terra, e que apenas o Teu nome, ó Pai, seja erguido, apenas o Teu nome seja levantado, e o nome do Teu Filho Jesus Cristo seja honrado. Venha a nós o Teu reino, e seja feita, Pai, somente a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu. E nós oramos, Pai, nesse dia, para que toda provisão necessária, para que a gente possa viver essa realidade, nos alcance. Seja essa provisão material, seja essa provisão espiritual, seja essa provisão, Senhor, emocional, familiar, não importa.
que toda provisão que é necessária para que possamos viver essa dinâmica do Teu reino, que finaliza, que tem como finalidade a exaltação do Teu nome, venha sobre nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Pai, perdoa as nossas dívidas. Sim, Pai, nós oramos para que as nossas relações sejam administradas por essa perspectiva do perdão. Que nós possamos, ó Deus, perdoar como fomos perdoados. Que haja perdão em lares, que haja perdão em famílias, que haja perdão nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos. Dentro das igrejas, ó Deus, haja perdão. Que relacionamentos quebrados sejam restaurados. Quebra corações endurecidos, ó Deus, pela amargura. Quebra corações endurecidos, ó Deus, pela falta de perdão. Que os nossos conflitos sejam resolvidos por essa perspectiva de misericórdia, como o Senhor mostrou misericórdia por nós em Cristo Jesus. E não nos deixes cair em tentação. Pai, não nos deixa abraçarmos um enredo, uma história, e gastarmos a nossa vida, nossas energias em planos, sonhos e projetos que o Senhor não esteja envolvido. Em sonhos, planos e projetos que o Senhor não esteja conectado com eles. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a glória. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Vamos levantar nossa voz e vamos dizer isso juntos. Tão maravilhoso para mim, eu vim para adorar-Te. Eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Somente as vozes vamos declarar: eu vim para adorar-Te, eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode exaltar o nome do Senhor nesse dia, digitar um glória a Deus, um aleluia, colocar um raio, um foguinho aí, oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus nesse dia, devolvendo a Ele nessa hora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu quero só lembrar você que me acompanha online, não esqueça de deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Ao final estaremos juntos orando uns pelos outros, nós daqui orando por você, você daí orando pela gente aqui. Mas escreva aqui para nós nos comentários, nós temos moderadores online, inclusive se você quiser fazer parte desse time de moderadores, você pode chamar um deles aí e dar o seu nome. Nós queremos envolver você que está aí no ambiente online, nesse time de moderação, nos ajudando, servindo, entrando em contato com as pessoas que decidem por Cristo, tomando aí os pedidos de oração. Lembrando que todas as vezes que você coloca aqui o pedido de oração, nós não apenas oramos aqui no compacto, tá gente? Nós temos um time de intercessão que leva esses pedidos, né, para o local de oração, e nós oramos toda semana. Sua vida, sua casa, sua família, o seu pedido é apresentado diante do Senhor. Então não esqueça, deixa aí para nós seu nome, seu pedido de oração. Estaremos orando juntos aqui ao final desse tempo do compacto. Mas vamos continuar adorando o nome do Senhor nessa hora, devolvendo a Ele os nossos dízimos, devolvendo a Ele as nossas ofertas, que também é uma expressão do nosso culto, é uma expressão da nossa gratidão. Provérbios 4 nos ensina: honra ao Senhor com os seus bens, com os primeiros frutos dos seus recursos.
O escritor aos Provérbios diz que os nossos celeiros vão ficar cheios, nossos barris vão transbordar de óleo e de vinho. Então nós vamos fazer isso nessa hora, devolvendo ao Senhor como uma expressão da nossa gratidão, do nosso amor, o nosso dízimo, a nossa oferta. Se você faz isso do Brasil, na sua tela você vai encontrar o Pix. Se você faz de alguma outra nação, você vai encontrar o PayPal. E se você entrega o seu dízimo, a sua oferta aqui na América, você vai fazer através do Zelle ou do Cash App, ok? Vamos adorar o nome do Senhor e daqui a pouco eu volto com a palavra de Deus para o seu coração e o encerramento dessa série maravilhosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vamos juntos compactos, vamos adorar o nome dEle. Pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinados estou. Diga sua voz e diga: sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, te queremos, Senhor. Aleluia. Pega a sua voz e declare que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está. Pega sua voz e declara a Ele que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que os céus fechados se abram, teu reino
Mais uma vez vamos dizer que os céus fechados, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, céus abertos sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que prazer estarmos juntos para mais um compacto. Eu não sei você, mas essa série tem abençoado muito a minha vida, abençoado muito o meu coração, e eu espero que também esteja impactando demais você que me acompanha aí toda quinta-feira para esse tempo maravilhoso de aprofundamento, de mergulho na palavra de Deus, de mais intimidade com Deus. Não esquece de compartilhar esse link. Se você está aí hoje pela primeira vez, talvez você nunca tenha acompanhado o compacto, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal da Lagoinha de Orlando, para você não perder nada do que acontece por aqui. Se você me acompanha aí pela Rede Super, que prazer entrar na sua casa, onde quer que você esteja, no tempo que você estiver, para levar até você a palavra do Senhor. Não esquece de compartilhar esse link para o maior número de pessoas, e você também pode colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Aliás, aproveita e fala comigo de onde você está acompanhando o compacto, de qual cidade, de qual país, e você pode também digitar aí para nós o seu pedido de oração, porque ao final sempre nós oramos. A pegada do compacto é essa, né? Nós temos 3 pilares que norteiam a nossa experiência de vida de igreja aqui em Lagoinha: celebração, a adoração e a comunhão. Celebramos, adoramos e temos comunhão. E a gente pode viver essa dinâmica de igreja através do compacto. Aqui nós temos os GCs online. Gente, nós estamos aqui para servir você, mesmo que você esteja longe, isso não importa. Nós nos preocupamos, nos importamos com a sua vida, nos importamos com o seu coração e queremos alcançar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. Algumas semanas atrás eu comecei aqui certamente uma das séries que durante todo esse ano me abençoa muito. Eu amo falar sobre esse assunto, que é os 5 pilares da reforma protestante: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Tem gente que acha que esses 5 pilares resume todo o ensino dos reformadores, né? Ou seja, não, tudo que os reformadores ensinaram se resume a esses ensinamentos. E gente, é óbvio que não. Os reformadores falaram muito mais do que isso. Aliás, os reformadores holandeses então falaram muito além do que a gente conhece desses 5 pilares da reforma. Mas esses 5 pilares respondem uma pergunta que é muito importante, e a pergunta é: como é que um homem pode ser salvo? Eu sei que pode ser uma coisa óbvia para mim e para você, mas pense no contexto em que Lutero estava, em que a dinâmica da relação com Deus tinha tantos pilares confusos pregados pelo catolicismo romano, e era necessário então tornar claro de novo que a relação com Deus é descrita na Escritura somente. Não existe credo, não existe concílio, não existe encíclica papal que possa ter o mesmo peso, a mesma igualdade, o mesmo nível de inspiração que a palavra de Deus para responder isso. E a palavra diz que um homem é salvo pela graça de Deus quando a sua fé é depositada em Jesus Cristo. O homem é salvo por Cristo quando pela graça ele deposita a sua fé na pessoa de Jesus, para que o próprio Deus possa ser glorificado. Hoje eu falo com você sobre um tema muito importante, que é somente a fé, sola
fide, somente a fé. E quando nós falamos sobre somente a fé, o que nós estamos falando? Reafirmamos que a justificação é somente pela graça e por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a própria retidão de Cristo nos é dada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que nós possamos apresentar, ou com base em uma infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue e condene o somente a fé, possa ser reconhecida como uma igreja legítima. Quando nós falamos sobre somente a fé, o que nós estamos falando? É que somente a nossa confiança nos méritos de Cristo podem garantir o nosso acesso à relação com Deus, podem garantir o nosso acesso à vida de Deus, podem nos permitir tomarmos o presente que Deus proporcionou para nós, o conhecimento de si, a vida eterna, e nos fazer desfrutar disso. Ou seja, não é o meu esforço, não é o meu mérito, não é a minha capacidade, não é a minha pureza, não, é aquilo que Jesus fez por mim e por você. Você pode digitar um glória a Deus por isso. E gente, essa doutrina foi muito importante, porque ela foi reaprendida por um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Um homem que não vivia na prática do pecado, um homem que não era como Agostinho de Hipona, Se você conhece um pouquinho da história de Agostinho, você sabe que ele teve uma juventude, e um início de fase adulta muito promíscuo. Um homem de uma vida muito promíscua, de muitas mulheres, de um contexto complicado. Lutero não era esse homem. Lutero era um monge agostiniano, mas apesar de não viver uma vida imoral e na prática do pecado, Lutero lutava constantemente com pensamentos de acusação que vinham à sua mente. Às vezes a gente acha que só quem vive na prática do pecado, do pecadão, o sujão, que luta com isso. E o cara que cresceu na igreja, tudo bonitinho, esse não luta com isso. Posso dizer uma coisa para você? Eu era assim. Cresci na igreja, nunca saí da igreja, Não é que eu nunca tenha feito nada de errado. Eu sempre gosto de falar isso para o pessoal saber, que aqui no púlpito pregando o evangelho existe um pecador, Porque tem gente que acha que porque nunca saiu da igreja, não viveu sempre uma vida certinha, não precisa de Jesus não. Ou seja, Jesus tem que ter orgulho de ter essa pessoa. Não, gente, eu cresci na igreja, mas isso não significa que eu não lutava com pensamentos de acusação ou que eu nunca tivesse feito nada errado. Lutero era esse homem, lutava constantemente contra esses pensamentos. E como é que ele buscava de alguma forma se desvencilhar disso? Pelo pagamento de indulgências, pelas penitências. Lutero buscava ali flagelar o seu corpo para de alguma forma, por meio dos flagelos causados a ele, o sofrimento e o pagamento de indulgências, aliviar a sua alma, aliviar a sua consciência. Até que um dia Lutero leu um texto maravilhoso da palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16. O texto bíblico diz que o homem é salvo pela graça. O evangelho diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus que é revelada no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim está escrita: o justo viverá pela sua fé. Naquele dia que Martinho Lutero leu esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, os olhos dele se abriram e ele entendeu que não era pelo flagelar do seu corpo, não era pela sua penitência, não era pela sua dor que ele poderia purgar os seus pecados, a sua consciência culpada, mas unicamente confiando na realidade do que Jesus Cristo fez. Aliás, existe uma história a respeito da vida de Lutero que é sensacional. Contam os homens que depois que Lutero já estava profundamente rendido a essa doutrina da justificação pela fé, que teve implicações para todo mundo à sua volta. Ou seja, uma vez que as pessoas não precisavam mais comprar a sua salvação, não precisavam mais se autoflagelar, o pagamento de indulgências, penitências, o mundo começou a mudar.
todo aquele saque que o catolicismo romano fazia com o pagamento de indulgências, o pedacinho da cruz de Cristo, compre o seu lugar no céu. As pessoas pararam de fazer isso. É aquele dinheiro que antes era todo destinado aos tesouros papais, aos tesouros do catolicismo romano, eles passaram a ficar na mão das pessoas. Isso viabilizou que a Europa do tempo de Lutero, a Alemanha do tempo de Lutero, pudesse crescer, pudesse florescer e se tornar um país mais saudável. A Europa foi profundamente afetada pelas bases da reforma protestante. Aliás, o ano passado, no início desse ano, eu estive em Genebra, um dos bastiões da reforma protestante ali, por causa de John Knox, por causa de João Calvino. E se você sabe, a Suíça é o país mais rico do mundo, é o país mais saudável para se morar do mundo. E sabe por quê? Porque isso ainda é uma consequência dos vestígios que a reforma, o ensino dos reformadores trouxe para aquele país, trouxe para aquela cidade, para a cidade de Genebra, gente. Uau, glória a Deus. Lutero entendeu isso. Lutero entendeu que não era mais necessário ficar ali pagando e se autoflagelando. E conta a história que um dia Lutero estava dormindo e ele percebeu uma presença estranha no seu quarto, e ele abriu o seu olho, e quando ele olhou, Satanás estava ali para o acusar, da forma como sempre fazia no passado, instigando a sua consciência, o lembrando dos pensamentos perversos e promíscuos que estavam dentro dele. E conta a história que Satanás começou a dizer a Lutero todos os seus pecados, começou a dizer a ele as coisas que ele havia feito no passado, começou a como que escrever num quadro as acusações que ele tinha contra Lutero. Conta a história que Martim Lutero se levantou da sua cama, caminhou na direção de Satanás e disse: olha, a respeito de tudo que você me acusa, sobre todas essas coisas, de fato eu sou condenado, e sobre todas elas eu mereço a condenação. Só que Lutero completou dizendo: olha, Satanás, só que você esqueceu de uma coisa muito importante. O sangue de Jesus Cristo me purificou e Ele me lava de todos os meus pecados. Conta a história que naquele exato momento Satanás, ele simplesmente desapareceu do quarto de Lutero. Ele deitou-se na sua cama e voltou a dormir tranquilamente, por causa da certeza e da convicção de que os seus pecados haviam sido lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Eu digo isso para você nesse dia: se você confia nos méritos de Cristo e naquilo que Jesus fez ao seu respeito, você tem procurado viver para Deus uma vida baseada na sua graça, essa graça que te alcançou e essa graça que te sustenta. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te lavou e te perdoou de todo o seu pecado. Você não precisa mais de uma consciência cativa do pecado. Você é livre pela graça de Deus. Digita um aleluia, um glória a Deus aí compacto. Pelo amor de Deus, aleluia. Somos livres porque confiamos nos méritos de Cristo. Somos livres porque depositamos a nossa confiança naquilo que o nosso Salvador fez ao nosso respeito. É exatamente isso. E a forma simples de nós entendermos essa questão de confiarmos naquilo que Deus fez ao nosso respeito. Aliás, essa é a ilustração que o próprio Paulo usa no Novo Testamento para nos fazer entender o que significa colocarmos a nossa confiança nos méritos de Cristo. Paulo diz: olhe para os israelitas na noite em que o anjo da morte estava passando sobre todo o Egito. Olhe para eles. Deus estava a julgar os deuses do Egito. E se não fosse um sangue, até mesmo os israelitas experimentariam dessa morte. Mas a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, peguem o cordeiro. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho um cordeiro que morreu por mim. Eu não sei você, mas eu tenho um cordeiro que foi sacrificado por mim. Eu não sei você, mas eu tenho um cordeiro que derramou o seu precioso sangue para que eu fosse livre do pecado, livre da condenação, livre de todo peso, livre de toda sentença de morte. Aleluia. Pegue o cordeiro, Moisés, e diga para o povo que eles devem pegar esse cordeiro e eles devem sacrificá-lo. E depois de sacrificarem o cordeiro, ele deve ser assado com ervas amargas e pães asmos.
Diga para eles que eles estejam prontos para sair. E peguem após o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais das portas. Quando o meu anjo, o anjo da morte, passar sobre o Egito, aonde houver o sangue do cordeiro sacrificado, sobre essa casa eu passarei por cima. Meu irmão, você consegue entender isso? Nós estávamos debaixo dessa condenação, estávamos debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que vivem na prática do pecado e estão debaixo da natureza pecaminosa, eles são merecedores da ira de Deus, conforme Paulo descreve em Romanos 1,18. Ou seja, merecíamos a condenação eterna, merecíamos ser lançados na condenação, mas a Bíblia diz para mim e para você que Deus providenciou um cordeiro. E se nós confiamos na justiça de Deus que foi dada por meio do cordeiro, e se nós acreditamos que a única forma de nós passarmos desapercebidos, ou seja, o juízo de Deus passar por cima de nós, é se nós estivermos debaixo do sangue do cordeiro, essa condenação não nos alcançará, porque o sangue do cordeiro nos cobre diante da ira de Deus. Eu quero que você entenda isso nesse dia. Aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz é exatamente o que esse cordeiro pascal representa. Quando Cristo estava ali naquela cruz derramando o seu sangue, Ele estava nos colocando debaixo da sua inocência, debaixo da sua pureza, debaixo da sua vida, debaixo do seu sangue, para que quando a ira de Deus viesse sobre mim e sobre você, ela passasse por cima por causa do sangue do cordeiro de Deus. Confie nessa realidade, confie nessa justiça, confie nos méritos de Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que eu e você podemos fazer, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos apresentar a Deus, mas tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Nós confiamos na sua justiça, acreditamos que graciosamente Deus propôs Cristo como um sacrifício substitutivo por nós, para que por meio dele eu e você pudéssemos ser perdoados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Meu Deus, que graça maravilhosa. Meu Deus, que amor é esse de dar o seu Filho por nós. Obrigado, Pai, porque Cristo se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo preço maravilhoso, o preço de sangue que Ele pagou por nós. Nós te agradecemos. Nós não éramos inocentes, éramos culpados, mas no sangue dEle fomos feitos justiça de Deus. Com seus olhos fechados, ou quem sabe aberto, o que você preferir, ore comigo nesse dia dizendo: Pai Celestial, eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Ore dizendo: eu reconheço Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: hoje eu volto na certeza de que serei recebido. Sabe, você tem aí, se você está no YouTube, você pode agora digitar para mim hashtag eu decido por Jesus. Ou se você está em alguma das nossas redes sociais, você pode digitar para nós aí agora hashtag eu decido por Jesus. Se você está me acompanhando pela Rede Super, vai aparecer um telefone aí, meu filho, faz alguma coisa. Se você está tomando essa decisão hoje, você precisa entrar em contato conosco, porque nós queremos caminhar com você, nós queremos andar ao seu lado. Isso aqui é bom demais para você viver sozinho, a gente precisa viver isso aqui juntos, amém? Então faça isso agora, enquanto eu oro. Nesses últimos minutos estamos encerrando o compacto, mas faça isso, por favor. Eu quero orar pelo seu pedido de oração. Você que colocou aí o seu pedido, ou você que de repente está aí me acompanhando pela Rede Super, mas está orando comigo, colocando o seu pedido de oração. Feche os seus olhos. Pai, eu oro em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, debaixo dessa graça que está sendo liberada aqui sobre nós nesse dia. Eu oro para que o Senhor alcance cada pessoa, cada necessidade que foi apresentada. Entra com providência, traz resposta. Nós suplicamos isso, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Gente, semana que vem voltamos para mais um capítulo dessa série de mensagens. Eu não sei você, mas eu estou assim, uau, maravilhoso. Vamos para cima, Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos para cima, até lá. Valeu.
Eita glória! Obrigado por você estar ligado com a gente aqui, ouvindo essa palavra de Deus. Eu oro para que ela toque o seu coração. Te convido a curtir, deixar seu comentário, pedido de oração. Deixa a sua oferta, a devolução do seu dízimo, agradecendo a Deus por aquilo que Ele falou com você. E continua com a gente aqui, ligado na Lagoinha Orlando Church. Deus te abençoe.